Fala pessoal, beleza? Vamos para a nossa aula de número 2 sobre a Era Vargas. Na aula passada, nós vimos aqui do ano de 1930 até 1934, no chamado governo provisório. Agora, nessa aula, podemos olhar novamente aquele slide sobre a cronologia da Era Vargas. Trataremos aí de 1934 até 1937, no chamado período do governo constitucional. Mas antes da gente continuar, peço a você que, caso não seja inscrito no canal, se inscreva e dá uma força pra gente. Vamos pra aula! Como nós vimos na nossa última aula, se você quiser acessá-la, vai estar passando bem aqui em cima. Ela finaliza aquele processo justamente com a escrita da Constituição de 1934. E era uma Constituição que o Vargas não vai gostar, porque ela acabava limitando os poderes do presidente. Digamos que essa Constituição de 1934, ela sinalizaria a vitória das oligarquias do Centro-Sul em torno dos princípios liberal-democráticos. Mas ela vai ser vista por muitos como a negação das ideias encampadas pela chamada Revolução de 30, que era produzir reformas mais radicais, reformas mais profundas na sociedade. Mas é claro que é preciso destacar aqui que esses princípios liberais democráticos que as oligarquias do Centro-Sul defendiam não queria dizer participação popular, uma ampla participação popular. Pelo contrário, essas ideias eram defendidas para conter o avanço dos tenentistas e da centralização do poder nas mãos do Vargas ou de quem quer que fosse. No fundo, era a ideia de voltar a alguns dos princípios que eram tidos na época da Primeira República, uma certa autonomia maior para os estados. E o processo político posterior a 1934, ele vai demonstrar um certo fortalecimento das lideranças estaduais que estavam aí como interventoras, que ao mesmo tempo atendiam interesses das elites locais e também se filiavam a algumas diretrizes do governo Vargas. E por outro lado, o tenentismo vai entrar em franco declínio. Inclusive o Clube 3 de Outubro, que era o grande símbolo aí de pressão ao governo central, ele vai ser completamente destruído, desmantelado em 1935. Mas como eu falei, havia muitas críticas e contestações também, principalmente da moçada que estava descontente com os rumos tomados após a Revolução de 30. Esses grupos entendiam que as mudanças que tinham sido produzidas pelo governo Vargas não eram suficientes, precisava de um grau de aprofundamento maior. E esses tenentistas, alguns deles vão se filiar a movimentos e a partidos mais radicais ou extremos, tanto à direita como à esquerda, que vai ser o caso da Aliança Nacional Libertadora e da Ação Integralista Brasileira. Então, embora a gente possa pensar que esse período constitucional foi tranquilo, foi calmo, foi dentro da legalidade, mas não vai ser bem assim não. Nós temos aí projetos políticos encampados de parte a parte, e o próprio governo Vargas tomando medidas que iam contra a própria Constituição de 34. Vamos falar sobre alguns desses grupos, os principais deles, os integralistas e os aliancistas. A Ação Integralista Brasileira, ou AIB, ela vai durar de 1932 até 1938, do ponto de vista legal, porque após aí o Estado Novo, todos os outros partidos, a não ser o do Vargas, vão ser colocados na ilegalidade. Bom, às vezes a palavra fascismo, ela acaba sendo desgastada no vocabulário político, utilizada para você desqualificar um adversário. Mas esse pessoal aqui é fascista assumidamente, não tem nenhum problema com isso. Então a AIB vai ser uma junção de partidos e de organizações de extrema direita que vão formar esse movimento, posteriormente fundando também um partido. E olha, eles vão ter uma certa expressividade, vão chegar a eleger deputados federais, estaduais, prefeitos e muitos vereadores por esse país. A principal liderança era Plínio Salgado, chefe supremo, como descreviam. Plínio Salgado era um jornalista, redator do jornal A Razão,
e também poeta, chegou a participar do movimento modernista, se filiando àquela corrente chamada do verde-amarelismo e do grupo da ANTA, junto com o Menotti Del Pitta. E foi também eleito deputado estadual pelo PRP em 1928. O lema dos integralistas era Deus, Pátria e Família. E tanto a ideologia como a organização, como o projeto se inspiravam no fascismo europeu. Para a gente entender nesse contexto aqui mundial, é justamente o período entre guerras, onde a gente tem uma ascensão tanto de grupos esquerda como à direita, como exemplo de Benito Mussolini na Itália e um pouco posteriormente aqui nos anos de 1930, Adolf Hitler na Alemanha. O que significa essa ideia do integral, do integralismo? Significaria uma sociedade total em que não existem divisões, segmentações, diferenças. Então essa ideia de totalidade fazia ser contra também o sistema de partidos, né? Porque o partido vem dessa ideia de parte. Eles tinham como símbolo a letra grega sigma, de soma, de somatória, para passar que eles eram uma síntese de todas as ideologias, acima das diferenças. E tinham como saudação algo muito parecido com os nazistas, o braço direito esticado, levantado, e gritavam a palavra Hanauê, que significava uma saudação na língua tupi. Pregavam que a vida em sociedade ela devia ser corporativa, né? Essa ideia do corpo, em que cada pessoa é um membro, cada instituição é um membro controlado pela cabeça, que seria o partido, o chefe supremo e por aí vai. Nessa ideia de corporativismo, a gente também tem a ideia de hierarquia, já que a cabeça ela comanda os membros, então tem membros que são subalternos a outros. E uma disciplina extremamente rígida que produziria a harmonia. E os inimigos principais dessa galera eram os comunistas e pessoas de esquerda em geral, mas também liberais, o capitalismo internacional, o judaísmo, a maçonaria. As ações deviam ser enérgicas, sem muito espaço para reflexão. Era muito aquele grau de voluntarismo, de violência, de milícias armadas, muito inspirado nos camisas pretas lá do Mussolini, que a gente tinha os camisas verdes. Organizavam marchas pelas cidades, levando até 40 mil pessoas e bandeiras tipo bandeirantismo mesmo. Então as bandeiras integralistas iam marchando, iam descobrindo o interior do Brasil, o Brasil real. E até hoje existem debates historiográficos sobre o integralismo. Se o integralismo seria exatamente uma expressão de um tipo de fascismo tupiniquim, né? Fascismo tropical nessa época, assim como a gente vai ter vários movimentos de extrema direita em redor do mundo, ou se era apenas uma expressão de radicalidade de extrema direita, mais ligada às suas circunstâncias sociais específicas do Brasil, um país de capitalismo dependente. Se você quiser saber mais sobre o fascismo e o totalitarismo, tem uma aula aqui da professora Cristiane Arantes, bem interessante, sobre o fascismo e o totalitarismo. Dá uma conferida lá. Vamos falar agora sobre o lado esquerdo da força, a Aliança Nacional Libertadora. Diferentemente dos integralistas, que tinham um programa muito definido, uma ideologia muito clara, na verdade a ANL é uma frente ampla anti-imperialista e anti-integralista. Um agrupamento de forças e de instituições democráticas. Então vai ter partidos, sindicatos, organizações feministas, culturais, estudantis, né? Uma par de gente, desde comunistas até liberais sociais-democratas. Os pontos em comuns, então, é uma luta democrática, uma luta anti-imperialista contra os latifúndios. Já as diferenças vão ser muitas. Por exemplo, entre os comunistas e os tenentistas a respeito da tomada do poder. Os comunistas estavam tentando fazer uma revolução, estavam tentando tomar o poder do Estado, já os tenentistas não tinham exatamente essa ideia. Quer dizer, não havia uma agenda entre os tenentistas de tomada do poder, mas era uma luta pela moralização, pela moralidade dos costumes políticos.
E a ANL vai surgir após um comício no Rio de Janeiro, em que Luiz Carlos Prestes vai ser aclamado como presidente de honra. Ele que não estava presente nesse acontecimento, mas vai aceitar. E quem que é o Prestes? Prestes é um antigo tenentista e agora comunista. O mais curioso dessa história é que quem sugeriu o nome de Luiz Carlos Prestes à presidência é Carlos Lacerda, na época estudante e comunista. Carlos Lacerda era o cara que depois vai apoiar o golpe militar de 1964. Você vê as voltas que a Terra plana dá. E onde estava o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, nessa época? Estava justamente dentro da ANL. Embora as diferenças entre comunistas e tenentistas fossem muitas, podemos dizer que ambos acreditavam que as mudanças viriam pela força das armas. Um dos acontecimentos principais desse período aqui na Era Vargas e vai estar ligado diretamente ao golpe de Estado que vai inaugurar o chamado Estado Novo em 37, vai ser a Revolta Comunista de 1935, chamada também por muitos historiadores de Intentona Comunista. É necessário considerar que no contexto desta revolta aqui comunista já existia uma perseguição do governo sobre a esquerda. O governo vai declarar a ANL como ilegal em junho de 1935 e como é muito difícil um partido de massas, uma organização de massas atuar na ilegalidade, ela vai acabar sendo dominada pelo PCB e pelo próprio Prestes a partir desse período aqui de clandestinidade. Nesse processo de perseguição do governo a lideranças de esquerda, muitos comunistas, sindicalistas, militantes vão ser perseguidos, vão ser presos. Já nessa época havia um boato de que os soviéticos estavam tentando implantar o comunismo no Brasil através dessas organizações. Para a historiadora Marli Viana, esses levantes de novembro de 1935, chamados aí de Revolta Comunista, eles marcavam, sinalizavam muito bem o grau de insatisfação que existia tanto no meio político como no meio militar contra o governo Vargas. E seria difícil compreender essas revoltas sem entender também o papel do próprio PCB nessa época. O PCB vai se vincular à Internacional Comunista, recebendo ordens diretamente de Moscou. E na época, lá na União Soviética, já é Stalin quem dava as ordens. Inicialmente, as lideranças comunistas rejeitavam Luiz Carlos Prestes devido aí ao seu histórico dentro do tenentismo, né? Vendo esse movimento como algo pequeno burguês. Mas posteriormente, depois de tanta insistência, inclusive porque o Prestes vai viajar até a Rússia e se encontrar com líderes comunistas, o PCdoB vai acabar aceitando Prestes como membro. E depois de uma reunião entre líderes soviéticos e lideranças do Partido Comunista em Moscou, além do Prestes, outros caras foram para lá também, uma das lideranças comunistas que participava desse grupo vai acabar convencendo os soviéticos de que o Brasil estava às portas da revolução, dizendo que havia apoio dentro do campo militar, como também que a classe trabalhadora estava organizada e que o próprio Lampião receberia ordens diretas de Moscou. Totalmente doideira isso aí. E os comunistas soviéticos vão ouvir isso como músicas para os meus ouvidos e vão ajudar, vão auxiliar nesse plano de desencadeamento da Revolução Comunista no Brasil, fornecendo inclusive alguns militantes, entre eles Olga Benário, que vai se casar depois com Luiz Carlos Prestes. Posteriormente, em suas memórias, o Luiz Carlos Prestes ele vai dizer que voltava ao Brasil, agora no ano de 1935, depois de um longo exílio, passando pela Bolívia e depois morando na Rússia durante um tempo. Enfim, voltava ao Brasil porque acreditava que ainda tinha uma forte influência dentro das Forças Armadas e aqueles seus antigos comandados na época do tenentismo iriam obedecer às suas ordens para desencadear uma revolução contra o Vargas, uma revolução comunista no Brasil. Mas até hoje os historiadores discutem se esse plano foi mesmo orquestrado por Moscou ou foi algo dos tenentistas no Brasil que não tinha nada a ver com o planejamento de Moscou.
E o próprio nome dado a essa revolta pela historiografia tradicional, intentona comunista, né? Intentona significa que era um plano insano, um plano sem propósito, sem organização, marca aí como isso vai ganhar uma conotação pejorativa. Vamos lá, onde que aconteceram essas revoltas? Foram em 3 cidades, Natal, Recife, no Rio de Janeiro. Essa revolta em Natal começou super desorganizada. Depois que 2 soldados foram expulsos da corporação por terem sido acusados de roubar um bonde, outros companheiros, também soldados e sargentos, ou seja, militares de baixa patente, vão resolver dar uma quartelada, ou seja, tomar o quartel e depois ir tomando outros pontos estratégicos, quartéis, polícias, dentro também da cidade de Natal. Os oficiais militares de alta patente não vão aderir à revolta, mas também não vão resistir. Muitos vão fugir, outros vão se esconder, esperando que haveria um desfecho de vitória. E de fato, esses revoltosos vão conseguir tomar esses pontos estratégicos de Natal e vão dominar a cidade por pelo menos 4 dias, distribuindo pão ao povo sem nenhum critério, distribuindo dinheiro, enfim, o povo foi pra rua festejar, viva, né? Porque o povo também não sabia muito bem o que estava acontecendo e muitos militares estavam ali dentro também, não tinham ideia do que era aquilo. Alguns pensavam que era o ex-governador que estava planejando um golpe contra o governador da situação, enfim, foi uma loucura. Mas depois, tropas mobilizadas por um fazendeiro da região, da cidade de Caicó, vai conter os revoltosos, também com a ajuda principalmente da polícia da Paraíba. Quando esses fazendeiros, aí, junto com a sua milícia armada, vai chegar em Natal, a polícia da Paraíba já havia conquistado a cidade. Um dia depois vai acontecer outra quartelada agora na cidade de Recife. E um domingo de manhã os caras vão organizar essa tomada do quartel. E se a de Natal durou aí quase 4 dias, do Recife no mesmo dia já chegaram aí as forças legalistas para conter essas revoltas. Embora tivesse aí oficiais envolvidos e secretários do Partido Comunista também, que foram os que encabeçaram essa revolta, a população em geral não tomou parte, não participou, né, não quis nada com aquilo que estava ali acontecendo, até porque nem entendia o que estava acontecendo. Ou seja, esses militares esperavam que haveria uma insurgência popular, que o povo participaria do movimento, ajudaria, mas não é o que vai acontecer. Tanto que logo eles vão ser cercados nesse quartel e no dia posterior, na segunda-feira, vai haver uma ameaça de bombardeio e a sedição acaba aí. As notícias das revoltas nas 2 cidades aqui do Nordeste vão demorar a chegar no Rio de Janeiro, que é onde estava Luiz Carlos Prestes, era a capital do Brasil. Mas prontamente ele vai convencer a galera comunista a prestar solidariedade ao pessoal do Nordeste, também fazendo uma tentativa de revolução ali no Rio de Janeiro, organizada em menos de 2 dias. E o Prestes acreditava que seus antigos companheiros, seus antigos subordinados iriam o ajudar nessa revolta e saiu mandando carta para todo mundo. Só que ele acabou quebrando a cara. A revolta do Rio de Janeiro começou na unidade militar da Praia Vermelha e ficou por lá mesmo. Em outros lugares ela acabou não tendo tanto efeito assim. O problema dessa revolta é que ela teve uma grande resistência dos militares legalistas e o governo vai bombardear o quartel nesse mesmo dia. Em torno de 20 militares vão morrer. A repressão sobre a chamada intentona comunista vai ser muito violenta. Vai ser criada uma comissão de repressão ao comunismo. O governo Vargas vai pedir ajuda, inclusive, ao serviço secreto inglês e à Gestapo nazista para identificar quem que eram os militantes estrangeiros que tinham vindo junto com esse grupo brasileiro que estava em Moscou. O estado de sítio, o estado de guerra, o estado de exceção, que já tinha sido decretado por Vargas anteriormente, vai ser prorrogado até meados de 1937. Então esse período, gente, aqui do chamado governo provisório, ele foi governado em sua maior parte através de um estado de exceção. O chefe de polícia varguista, Filinto Miller, vai coordenar uma repressão fortíssima sobre comunistas, aliancistas, democratas e quem mais fizesse oposição ao Vargas, já a partir aqui depois
depois da revolta comunista. E quase que Luiz Carlos Prestes não é pego, porque ele foi bastante esperto, ficou quietinho, escondido, mocado. Só que um dos militantes comunistas, o Rodolfo de Odí, vai procurar o Prestes dizendo que era importante vazar dali logo. O Prestes vai tentar tranquilizá-lo, vai falar assim, não, se a gente movimentar agora, nós vamos ser pegos. Mas esse Rodolfo estava tão doido da cabeça que ele vai tentar fugir com a sua esposa para a Argentina e vai ser preso ali na fronteira, salvo engano. Depois de ser torturado, ele vai acabar entregando boa parte da galera que tinha vindo de Moscou, inclusive a Olga Benário, que o governo brasileiro nem sonhava que essa mulher estava aqui. E assim o governo varguista vai conseguir capturar Luiz Carlos Prestes e a sua esposa Olga Benário. Eles vão ser separados neste momento. A Olga estava grávida, mas ela vai ser extraditada para a Alemanha nazista, para os campos de concentração, porque além de comunista, ela também era judia. Vamos lá, acaba que a revolta comunista de 1935 vai servir para Vargas apertar ainda mais o seu regime e justificar suas ações autoritárias. Apesar disso, as elites oligárquicas esperavam que Vargas mantivesse a sua palavra da realização de eleições diretas para presidente em 1938, em que Vargas não poderia ser candidato, já que era vetado a reeleição. A gente sabe que essa eleição não aconteceu, mas a campanha eleitoral, sim. 3 candidatos se lançaram. Armando de Sales Oliveira, um paulista ligado às oligarquias do Centro-Sul, um representante do liberalismo oligárquico, do federalismo da Primeira República. Além dele, José Américo de Almeida, da Paraíba, que era a figura mais próxima do governo Vargas, chegou a ser ministro, e era um tenentista histórico do Norte, cuja agenda era de reformas sociais. Correndo por fora, Plínio Salgado, também paulista, o chefe integralista, defendendo todas aquelas ideias que nós já falamos. E o Vargas vai apoiar quem? Ninguém. Ele vai ficar titubeante, possivelmente não apoiaria a oligarquia paulista e muito menos o integralista. Entre os varguistas, havia o medo não só do comunismo, mas da volta do regime político pré-1930, a Primeira República. Digamos que esse golpe de 1937, ele pode ter sido muito bem utilizado justificando o perigo comunista. Mas no fundo, o grande perigo era a volta das antigas oligarquias à presidência do Brasil. Vai ser um golpe organizado pelos militares varguistas, principalmente Góes Monteiro, que na época era chefe do Estado-Maior. O golpe foi silencioso e sem reação, até porque a maioria das lideranças de esquerda estavam presas e exiladas. O movimento já havia sido desmantelado devido a essa repressão forte do período de exceção que o Brasil vivia. Apesar disso, havia sim um imaginário alimentado do perigo comunista. Para construir uma justificativa do golpe de Estado, do alto golpe de Estado de 1937, o governo Vargas vai se utilizar do chamado Plano Cohen. O que é o tal do Plano Cohen? Ele é um documento atribuído a um judeu comunista, Cohen, em que mostra o planejamento da tomada do poder do Estado pelos comunistas. E dizia lá barbaridades, né? Que os comunistas iam estuprar as mulheres, tomar a propriedade privada, destruir os valores da sociedade cristã e blá 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 blá. Depois se descobriu-se que na verdade esse plano era uma peça de ficção puríssima, feita pelos integralistas como uma forma de doutrinação dos seus adeptos. Foi precisamente o capitão do exército Olimpo Mourão Filho quem criou esse plano fantasioso para poder inspirar os seus doutrinários contra o comunismo. Mas assim que o governo recebeu esse documento, o lançou como se ele fosse verdadeiro. Primeiro compartilhou com o próprio departamento de imprensa do governo e depois os jornais fizeram cobertura sobre esse perigoso plano comunista. As elites temerosas vão acabar apoiando esse golpe de Estado de Vargas. O próprio Plínio Salgado apoia porque ele acreditava que o Vargas daria um ministério
da educação na futura ditadura. Mas ele vai ser enganado pelo Vargas, né? Vai se mostrar um amador, enquanto o Vargas se mostrava um profissional da política. E assim, após o estado de sítio ser decretado novamente em outubro de 1937, em novembro tem o fechamento do Congresso e o golpe de Estado que vai inaugurar o Estado Novo. Então é isso, gente. Na próxima aula, nós falamos sobre o período do Estado Novo. Valeu e até a próxima!